Capítulo 5. Despedidas. Em muitas ocasiões colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns, que não cogitam dos problemas relativos à alma? Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Marta afagou minha cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrara a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo, em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados, e não poderia evitar que, perante o corpo inerte, se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando correntes de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-me, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida, em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era a do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera? Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos me sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados a ajuizarem com tanta facilidade relativamente à minha situação também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado renovador. Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando inopinado abalo me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Abraçaram-me os três, satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente,
que a rápida solução do problema libertário dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na existência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar em benefício de todos? Tais indagações, como que me registravam, como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou: Você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei, estupefato, que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante. O enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervosos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhes. Rememorei o interesse em que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir, quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: Não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Realmente, procediam como se não nos vissem. Permaneciam juntos de nós. Sem perceber-nos, tanto quanto noutro tempo, me movimentava por minha vez ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo, bondoso e calmo. Observando meu encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a zona de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente. Não insistamos, é desaconselhável, por ora, a perda de reservas. Contentei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu minha atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra
Apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar estes dardos mentais. Encaminhamo-nos, então, para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia, ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me compreensivo e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento quando, não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi meu contentamento que quase me ajoelhei, feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício de minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Assisti, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade referentemente à qual tanta vez me reportara descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declaravam-me desejos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou, compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós até o instante da retirada definitiva. Percebendo-me o desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia.